Ellen White nos mostra, de forma muito clara, que existem práticas que roubam a santidade do sábado e impedem que ele seja experimentado em sua verdadeira beleza. Hoje, vamos mergulhar nos conselhos dela, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, especialmente nos capítulos Preparação para o Sábado e o Sábado em Família. A partir dessas orientações, vamos descobrir 10 coisas que jamais deveriam ser feitas no sábado. E mais do que uma lista de proibições, você vai perceber que cada ponto é, na verdade, um convite para resgatar a essência do sábado como um dia de paz, comunhão e renovação espiritual. Mas antes de começarmos, pense comigo, como você tem guardado o sábado? Ele tem sido um dia de deleite, cheio de paz e proximidade com Deus, ou se tornou apenas um dia sem trabalho, mas também sem vida espiritual profunda? Essa reflexão é essencial, porque só entendendo o que atrapalha o sábado é que podemos realmente aprender a honrá-lo. O primeiro ponto que Ellen White nos ensina é que o sábado não deve ser usado para concluir tarefas seculares deixadas de lado durante a semana. Quantas vezes deixamos roupas para lavar, casa para organizar, compras para fazer, e pensamos, no sábado eu termino isso? Essa atitude quebra o espírito do sábado, porque desloca nossa mente do sagrado para o comum. Segundo ela, a preparação para o sábado deve acontecer antes, de forma que ao chegar o pôr do sol da sexta-feira, tudo já esteja pronto, a casa em ordem, a comida preparada e a mente em paz. Quando usamos o sábado para resolver os restos da semana, mostramos que ele não é prioridade, mas apenas uma pausa improvisada. Um segundo erro muito comum é viver a semana de maneira tão intensa que chegamos exaustos no sábado. Ellen White fala da necessidade de administrar a vida de modo equilibrado, para que esse dia não seja gasto apenas em sono e recuperação física. O sábado é, sim, um tempo de descanso, mas principalmente de adoração e renovação espiritual. De que adianta parar de trabalhar se não temos energia para buscar a Deus, estudar a Bíblia e fortalecer nossos relacionamentos familiares? O descanso do sábado é qualitativo, não apenas físico. Ele pede disposição do corpo e clareza da mente para estar na presença de Deus. Outro ponto crucial é a questão da alimentação. Ellen White é bem clara ao dizer que o sábado não deve ser um dia de cozinhar, preparar banquetes ou experimentar receitas elaboradas. O alimento deve ser simples, prático e, de preferência, já pronto antes do sábado. O máximo permitido é aquecer o que foi feito com antecedência. Isso não é apenas uma questão prática, é espiritual. Quando passamos horas na cozinha, perdemos tempo precioso que deveria ser dedicado à adoração, ao estudo e à convivência. Além disso, ela adverte sobre os excessos. O sábado não deve ser marcado por banquetes pesados, que sobrecarregam o corpo e entorpecem a mente. A simplicidade é um princípio que eleva a experiência espiritual. No mesmo espírito, Ellen White fala sobre os cuidados com a casa e com a aparência pessoal. O sábado não é o momento para consertar roupas, organizar armários, varrer a casa ou passar roupas. Todas essas coisas deveriam estar prontas na sexta-feira, que é chamada de dia de preparação. Inclusive, ela dá um conselho muito específico sobre o vestuário. Não é adequado comparecer à igreja no sábado com roupas de trabalho ou mal preparadas, como se fosse apenas mais um dia comum. O cuidado com a aparência, longe de ser vaidade, é uma demonstração de respeito pela santidade do sábado e pelo Deus que é adorado nesse dia. Vestir-se de forma limpa e digna é um testemunho silencioso do valor que damos à adoração. Ellen White também chama atenção para o consumo de informações e entretenimentos seculares. Ler jornais, revistas mundanas ou se ocupar de assuntos ligados ao comércio, à política ou ao lazer comum é uma forma de profanar o sábado. Esses conteúdos desviam o coração das coisas espirituais e trazem para dentro do sábado as preocupações e ansiedades da semana. O convite é claro: separar esse dia como um tempo exclusivo para Deus e para tudo aquilo que eleva a mente e fortalece a fé. Outro detalhe prático que muitas vezes negligenciamos é o horário de acordar no sábado. Ellen White adverte que não devemos usar esse dia como desculpa para dormir até tarde e começar a correria minutos antes do culto. A pressa gera irritação, impaciência e tira a atmosfera de paz que deveria marcar o sábado desde as primeiras horas. Acordar com tempo, organizar a família com calma e sair para o culto em espírito de adoração é fundamental para que o sábado seja sentido como um dia especial, e não como um dia de caos e correria. Agora, pare um instante e reflita comigo. Desses pontos que já mencionamos, quais você reconhece na sua vida? Você já se pegou correndo para terminar tarefas no sábado? Já chegou tão cansado que só conseguiu dormir o dia inteiro? Ou quem sabe gastou parte do tempo em leituras e distrações seculares? Não se trata de culpa, mas de consciência. O sábado é um presente de Deus, e como todo presente,
precisa ser cuidado e usado da maneira certa. E aqui está o ponto mais bonito de tudo isso. Cada uma dessas advertências não é apenas uma proibição seca. Pelo contrário, cada não faça isso é um convite a algo muito maior. Quando Ellen White diz, não cozinhe no sábado, ela está dizendo, use esse tempo para estar com Deus e com sua família. Quando ela diz, não leia jornais, ela está dizendo, alimente sua mente com a palavra e com músicas que elevam a alma. Ou seja, o sábado não é apenas sobre o que deixamos de fazer, mas sobre o que passamos a experimentar quando damos a Deus o primeiro lugar. Vamos aprofundar ainda mais, entrando em outros conselhos de Ellen White sobre o que devemos evitar no sábado, especialmente no cuidado com a família e no cultivo de uma espiritualidade que realmente transforme o lar. Você vai ver que o sábado é muito mais do que simplesmente não trabalhar. Ele é um dia de cultivo da fé, de restauração e de preparo para a eternidade. O sábado não é apenas um dia sem trabalho, mas um encontro especial com Deus, um sinal da aliança entre o Criador e seu povo. Ellen White ensina que esse dia deve ser guardado com consciência e preparo, e alerta sobre práticas que podem roubar sua santidade e transformá-lo em algo comum. Muitas vezes, mesmo sem realizar tarefas seculares, permitimos que o espírito do mundo invada nossas conversas, pensamentos e atitudes, esvaziando a verdadeira essência da guarda do sábado. Um dos maiores perigos está em levar para o sábado as preocupações da semana. É comum a mente continuar ocupada com negócios, estudos, contas ou planos futuros. As conversas acabam girando em torno de problemas e assuntos seculares, e pouco se fala sobre fé, esperança e testemunhos espirituais. Ellen White aconselha que as palavras nesse dia sejam voltadas para a edificação e comunhão com Deus. Ao encher o sábado de conversas elevadas e cheias de confiança no Senhor, não apenas fortalecemos a nós mesmos, mas também iluminamos os que estão ao nosso redor. Outro ponto que merece atenção é a forma como participamos dos cultos. Muitos comparecem à igreja apenas por obrigação, como se fosse uma rotina a ser cumprida. O culto, porém, deveria ser o auge do sábado, um momento de cânticos fervorosos, orações sinceras e estudo profundo da palavra. O mesmo princípio se aplica ao culto em família. O sábado não deve ser vivido de forma fria ou mecânica, mas como um encontro vivo com Deus dentro e fora do templo. Em casa, pais e filhos são chamados a abrir juntos a Bíblia, cantar, orar e compartilhar reflexões que gravam no coração o valor desse dia. Ellen White também destaca a importância de tornar o sábado agradável para as crianças. Muitos pais, sem perceber, apresentam esse dia apenas como um conjunto de proibições. As crianças passam a associar o sábado à monotonia e à restrição, em vez de enxergá-lo como o dia mais especial da semana. O dever dos pais é mostrar, com criatividade, que o sábado é um presente de Deus. Passeios pela natureza, histórias bíblicas, cânticos e visitas missionárias são formas práticas de despertar nos filhos amor e respeito pelo sábado. Mas há também um alerta contra o extremo oposto: transformar o sábado em um dia de lazer secular, como se fosse apenas um feriado. Jogos, conversas triviais, recreações mundanas e atividades que desviam a mente das coisas celestiais não se harmonizam com o propósito do sábado. O deleite desse dia deve ser espiritual, não mundano. Isso não significa torná-lo pesado ou triste, mas preencher sua alegria com aquilo que aproxima de Deus. É uma alegria santa, limpa, que traz paz e sentido. Outro cuidado necessário é com as viagens e passeios longos. Muitas pessoas aproveitam o sábado para viajar ou se distrair em locais que pouco ou nada lembram da santidade do dia. Pequenas caminhadas na natureza, contemplando a obra do Criador, são incentivadas, mas o uso do sábado como dia de turismo ou lazer secular é um desvio do propósito divino. O mesmo se aplica a qualquer atividade ligada a negócios, contratos, documentos ou correspondência de trabalho. Ellen White ensina que todo esse tipo de ocupação deve ser colocado de lado antes do pôr do sol da sexta-feira. O sábado é um refúgio espiritual, um tempo em que o ser humano se liberta das pressões do mundo e aprende a descansar em Deus. Ela também chama atenção para o espírito dentro do lar. O sábado não pode ser marcado por pressa, discussões e palavras ríspidas. Muitas famílias, na correria da preparação ou da ida à igreja, acabam trocando ofensas e irritações, profanando o sábado dentro de casa. Guardar o sábado significa também cultivar paciência, mansidão e paz. É impossível honrar o dia do Senhor com o coração cheio de ira ou ressentimento. Por isso, Ellen White aconselha que as divergências sejam resolvidas antes do início do sábado, para que o coração esteja limpo e a mente livre para adoração. O sábado também deve ser protegido contra a gula.
Ellen White orienta que as refeições desse dia sejam simples e leves, evitando a variedade e o excesso que embotam a mente e impedem a clareza espiritual. Quando se come demais no sábado, o corpo fica pesado e a mente entorpecida, dificultando a compreensão das verdades divinas. As refeições devem ser planejadas na sexta-feira, mas isso não significa que devam ser frias ou desagradáveis. Elas podem ser aquecidas e preparadas de forma apetitosa, mas sempre com moderação. Tudo isso mostra que o sábado não é apenas um tempo livre de obrigações seculares, mas uma oportunidade de encher a alma com a presença de Deus. Cada advertência dada por Ellen White não é apenas uma lista de restrições, mas um convite para substituir aquilo que rouba a santidade do sábado por experiências que fortalecem a fé e trazem verdadeira paz. No lugar de conversas seculares, podemos ter diálogos cheios de fé. Em vez de lazer mundano, podemos desfrutar da beleza da criação. No lugar de impaciência e brigas, podemos cultivar a paz de Cristo. O sábado é um ensaio da eternidade. Guardá-lo de forma fiel e alegre é um preparo para viver no céu, onde toda existência será comunhão com Deus. Quando compreendemos isso, percebemos que cada escolha feita nesse dia molda nosso caráter e fortalece nossa esperança. O sábado deixa de ser um peso e passa a ser o maior privilégio da semana, um encontro com o Criador, uma pausa que transforma a vida e dá sabor à eternidade. No próximo bloco, vamos reunir em uma lista clara e prática as 10 coisas proibidas no sábado, mostrando como cada uma delas está conectada com a verdadeira experiência de santificação. No sábado, devemos estar atentos a atitudes, hábitos e práticas que, ainda que pareçam pequenas, podem profanar este dia sagrado. Ellen White, em seus escritos, indica claramente comportamentos que devem ser evitados para que a verdadeira santificação do sábado seja experimentada. Seguir essas orientações não é apenas cumprir regras, é permitir que a presença de Deus transforme a semana inteira e nos aproxime do céu. Uma das principais coisas a evitar é qualquer trabalho secular. Isso inclui cozinhar pratos que poderiam ser preparados antes do sábado, consertar roupas, realizar tarefas domésticas que poderiam ser feitas na sexta-feira, ou mesmo trabalhar por obrigação profissional. Cada minuto dedicado a tarefas mundanas rouba o tempo que poderia ser preenchido com comunhão com Deus e com a família. O sábado deve ser uma pausa consciente, um dia de descanso físico e espiritual, onde a mente e o coração se voltam para as coisas celestiais. Outro ponto importante é não permitir que preocupações seculares dominem os pensamentos. A ansiedade com problemas financeiros, profissionais ou familiares não deve ocupar o espaço da mente no sábado. Ellen White alerta que a mente voltada para negócios seculares, mesmo que de forma silenciosa, impede que o espírito se eleve e que a paz do Senhor seja plenamente sentida. Guardar o sábado é também libertar o coração das pressões mundanas e dedicar-se a contemplar a bondade de Deus. É igualmente proibido permitir discussões, ressentimentos ou sentimentos de ira. O sábado deve ser um tempo de reconciliação, paciência e harmonia familiar. Antes do pôr do sol da sexta-feira, conflitos devem ser resolvidos, palavras duras devem ser substituídas por perdão, e toda amargura deve ser removida do coração. A presença de desentendimentos corrói a santidade do dia, tornando o culto familiar e a participação na igreja um ato mecânico, sem verdadeira devoção. Outro aspecto crucial é a moderação na alimentação. Embora seja permitido comer no sábado, exagerar na quantidade ou preparar refeições excessivamente elaboradas pode embotar a mente e reduzir a capacidade de reflexão espiritual. Ellen White enfatiza que refeições simples, leves e agradáveis são ideais, pois mantém a mente clara e o corpo com energia suficiente para participar do culto e das atividades espirituais do dia. O objetivo não é privação, mas equilíbrio, permitindo que o espírito esteja alerta e receptivo. Também devemos evitar o consumo de entretenimento mundano, como jogos, passeios excessivos por lazer, televisão ou qualquer atividade que distraia da comunhão com Deus. O sábado é um dia de alegria espiritual, mas não de distrações seculares. A alegria que Ellen White incentiva é a alegria santa, centrada em Deus e na família, que enriquece a fé e aprofunda a comunhão com o Criador. A indiferença à instrução bíblica também é uma prática a ser evitada. Participar da escola sabatina e do culto sem atenção, ou permitir que crianças estejam desinteressadas e ocupadas apenas com brincadeiras, compromete a santidade do sábado. Pais têm a responsabilidade de envolver os filhos, tornando o dia interessante e espiritualmente enriquecedor. Isso inclui leituras bíblicas, cânticos, orações e explicações sobre a criação e a obra de Jesus. Cada atividade deve ser uma oportunidade de ensinar e inspirar fé. É proibido, ainda, negligenciar o preparo do sábado. A sexta-feira deve ser usada para concluir todas as tarefas que poderiam atrapalhar a observância do dia santo.
Isso inclui cozinhar, arrumar roupas, preparar alimentos e limpar a casa. Ellen White enfatiza que deixar pendências para o sábado compromete o descanso espiritual e físico. Preparar-se com antecedência garante que o dia possa ser vivido com paz, alegria e foco na presença de Deus. Outro ponto é não acordar tarde no sábado. Começar o dia com pressa ou preguiça prejudica o culto familiar, a oração matinal e a preparação para o estudo da palavra. Despertar cedo permite que a família participe ativamente de todas as atividades espirituais, desde o café da manhã simples e abençoado até a meditação e os hinos de louvor. O início do dia deve ser marcado por atenção, reverência e gratidão, estabelecendo o tom espiritual para as horas seguintes. Deve-se evitar também usar o sábado como dia para negócios ou lazer mundano fora de casa, como viagens longas, compras ou visitas a lugares seculares. Mesmo passeios na natureza devem ser usados com propósito educativo e espiritual, explicando aos filhos a grandeza da criação de Deus e mostrando como o mundo reflete seu amor. O objetivo é conectar-se com a espiritualidade, e não com atividades que desviem a mente e o coração do propósito do dia. Por fim, é proibido desprezar a oração e a confissão em família. A oração deve ser simples, fervorosa e centrada em Deus, não um ritual repetitivo ou monótono. A confissão mútua e a lembrança das bênçãos divinas fortalecem a comunhão entre os membros da família e com o Senhor. Ellen White recomenda que cada sábado seja um tempo para expressar gratidão, compartilhar aprendizados espirituais e ensinar às crianças a importância de confiar em Deus e honrar seus mandamentos. Seguindo essas orientações, cada família pode transformar o sábado em um dia de profundo crescimento espiritual. A observância fiel não é apenas uma questão de obediência, mas uma oportunidade de vivenciar a presença de Deus de forma tangível, fortalecer vínculos familiares e preparar o coração para a eternidade. O sábado torna-se um ensaio da vida eterna, onde cada gesto, palavra e pensamento contribuem para o caráter e a fé. Ao final do dia, Ellen White reforça que o sábado é um presente de Deus, um tempo de alegria, descanso e reflexão. É um convite à santificação pessoal e familiar, um período em que a comunhão com o Criador deve ser a prioridade máxima. Guardar o sábado com dedicação transforma não apenas esse dia, mas toda a semana, moldando o caráter, fortalecendo a fé e trazendo paz e harmonia à vida cotidiana. Lembrar-se do sábado, ensiná-lo aos filhos e vivenciá-lo com entusiasmo e reverência são responsabilidades que não podem ser negligenciadas. Ellen White destaca que as impressões feitas na infância permanecem por toda a vida, tornando o sábado um legado espiritual inestimável. A observância fiel é um sinal entre Deus e seu povo, revelando que Ele é o Deus que santifica, e que cada membro da família está comprometido com a sua obra e a sua verdade. Portanto, ao observar as 10 coisas proibidas no sábado, devemos entender que não se trata apenas de restrições, mas de orientações que nos aproximam de Deus, fortalecem a fé e preparam o coração para o céu. Cada escolha feita nesse dia é um passo na construção de um caráter reto, na formação de hábitos espirituais sólidos e na experiência diária da presença divina. O sábado é o dia mais alegre da semana, uma oportunidade única de experimentar descanso verdadeiro, comunhão plena com Deus e ensinamento espiritual para toda a família. Ao aplicarmos cada princípio ensinado por Ellen White, transformamos não apenas as horas do sábado, mas toda a nossa vida, vivendo de maneira mais consciente, harmoniosa e espiritual.